Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui para o canal do Portal VGV e hoje a gente vai falar um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, capital do estado do Rio de Janeiro, que é o estado onde eu nasci e que tem os imóveis comerciais mais caros do Brasil. Você sabia dessa informação? Pois é, a cidade do Rio de Janeiro concentra os bairros com o valor do metro quadrado de imóveis comerciais mais caros do Brasil. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar a analisar essa situação dos imóveis comerciais mais caros do Brasil no Rio de Janeiro, vamos entender um pouquinho a dinâmica do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, a situação pelo qual ele passou e ainda vem passando e o que é tão interessante nessa notícia, por que essa notícia ela chama tanto atenção. O mercado imobiliário do Rio, assim como o mercado imobiliário do Brasil inteiro, sofreu muito com a crise econômica. Só que se você, que é de outros estados, outras cidades, acha que sofreu, você precisa conhecer alguém que trabalha no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Além de todas as questões políticas, econômicas, impeachment, enfim, toda aquela situação, lava-jato, tudo aquilo que acabou travando a nossa economia e que dificultou muito o mercado imobiliário, no Rio de Janeiro isso se potencializou e potencializou muito mais. Por quê? Porque além de toda essa situação, o Rio sofreu muito com a queda do preço do barril do petróleo mundo afora. O estado do Rio de Janeiro, que é um estado produtor de petróleo e tem a sua economia muito dependente do setor de óleo e gás, quando o preço do petróleo caiu, somando com toda essa crise econômica que a gente passou, o estado passou por uma crise econômica muito mais severa do que todos os outros locais. E aí você pega e adiciona a isso a crise fiscal do próprio estado do Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro, vamos falar o português claro e correto, ele quebrou, simplesmente quebrou com a má gestão que a gente teve nos últimos anos. Não é à toa que boa parte dos governadores do estado eles estão presos aí, condenados por crimes de desvio, corrupção, enfim. Não é assunto para a gente poder tratar nesse vídeo aqui, mas a situação do estado ficou muito mais difícil, porque com muito menos dinheiro na economia, especialmente menos dinheiro no bolso do cidadão, o mercado imobiliário também parou porque lançamentos novos não eram feitos, o mercado de usados ele não estava andando e com isso desencadeou uma crise muito mais grave e que o próprio estado do Rio de Janeiro ainda não se recuperou como os outros estados já se recuperaram. E por que essa notícia que a gente está divulgando hoje dos imóveis comerciais ela chama tanto atenção? Porque mesmo com toda essa parada do estado do Rio de Janeiro, mesmo com toda essa crise, os imóveis comerciais eles continuam com valores extremamente altos. O estado do Rio de Janeiro concentra os bairros que têm os valores de metro quadrado de imóveis comerciais mais altos do Brasil. Só para você ter uma ideia, o estudo do índice FIPZAP de imóveis comerciais ele mostrou que mesmo tendo uma queda de 7% abaixo da inflação, o valor dos imóveis comerciais à venda no Rio de Janeiro continua altíssimo. Só para você ter uma noção, vou pegar minha colinha aqui, o metro quadrado do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, de imóveis comerciais, ele chega a valer R$ 32.175, é um valor muito alto. Já em Ipanema, esse metro quadrado chega a valer R$ 22.587. Na Lagoa, que está ali atrás de Ipanema e Leblon, você tem um metro quadrado valendo R$ 21.197. E Jardim Botânico, que também está ali na zona sul do Rio, a gente tem um valor de metro quadrado chegando a R$ 20.788 o metro quadrado, é um valor muito alto. E aí você pode perguntar, tá bom Bruno, mas e se você sair um pouquinho daquela bolha de Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa, vamos para o Flamengo. O valor do metro quadrado de imóveis comerciais chega a valer R$ 14.886 o metro quadrado de imóveis à venda comerciais no Rio de Janeiro. É um valor realmente muito expressivo e que chama atenção. Se você não tem um valor de grandeza, ou se você pode estar com um pouco de dificuldade para entender se isso realmente é muito caro ou se é barato, eu vou falar para você. Vamos pegar a cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo, que é a cidade onde eu moro hoje, onde eu estou falando nesse exato momento, e vamos pegar o valor do metro quadrado de imóveis comerciais mais caro hoje em São Paulo, que é na região do Ibirapuera. Só para você ter uma ideia, sabe quanto que ele vale? R$ 14.472 o metro quadrado. É menos da metade do que o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro comercial que está no Leblon. Se você for analisar o valor de metro quadrado para locação, não é diferente, ele acompanha o mesmo patamar em todas as regiões e também nos outros locais, destoando muito do restante do Brasil, inclusive de mercados maiores e mais ricos, como é o caso de São Paulo.
Talvez você possa estar se perguntando, mas vale a pena? Será que vale a pena comprar um imóvel comercial no Leblon a 30 mil reais o metro quadrado nesse valor? Será que isso ainda é um bom investimento? Eu vou falar para você por experiência própria. Eu sou investidor de um fundo que compra imóveis comerciais. Recentemente fez uma aquisição no bairro do Leblon, imóveis aí na faixa de 30 mil reais o metro quadrado e conseguiu uma locação extraordinária, no caso para CIA, uma locação extraordinária com valor muito bom que está rentabilizando muito bem esse capital. Então, tudo depende da situação e do retorno que isso vai te dar. Pode ser que valha muito a pena sim. É como eu digo, não dá para analisar mercado imobiliário brasileiro. O Brasil é muito grande, o Brasil não cabe dentro de uma caixinha. Toda análise que a gente for fazer de mercado imobiliário, seja de compra, de venda, de locação, interesse de cliente, pesquisa de mercado, ela precisa ser feita regionalizada. Sempre valorize as pesquisas regionais, porque num país como o Brasil, dimensões continentais como o Brasil, uma economia que não está indo tão bem quanto uma economia de São Paulo, e você vê que o preço de um imóvel aqui destoa muito do preço de um imóvel lá. E isso só corrobora com aquela velha máxima que diz que existem 3 fatores que fazem o imóvel ser valorizado, que é localização, localização e localização. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha nos grupos de WhatsApp que você tem, manda para os corretores, incorporadores, pessoas que trabalham no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, porque a gente tem toda semana vídeos, análises regionais do Brasil sobre o nosso tão querido mercado imobiliário. Um abraço!